Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar sobre 6 erros comuns no aquarismo. Então vamos lá. O primeiro erro é quando você monta ali o aquário e não faz a ciclagem. Por que isso aí pode dar um problema? Porque a água que você colocou no aquário ainda não tem as bactérias benéficas suficientes para transformar a amônia, que é um composto químico tóxico, em nitrito e depois nitrato, certo? Tanto o nitrito quanto a amônia, o nitrato é tóxico. Porém, depois que a amônia é transformada em nitrito, ela vai ser convertida em nitrato, que é bem menos tóxico. E, dependendo da quantidade de nitrato, os peixes não vão ter problema, certo? Então, quando você montar ali um aquário, é importante, dependendo do tamanho do aquário, você ficar ali 3 a 4 semanas ciclando ele, deixando desenvolver a colônia de bactérias, que vai ajudar, né, a, a manter a boa saúde dos seus peixes, certo? E quando você monta um aquário, né, além da amônia e nitrito e nitrato ficarem oscilando, né, porque não está equilibrado, o pH também fica muito instável, certo? E o pH é muito importante para manter a saúde dos peixes, né? O grande problema do nitrito é que ele impede o transporte de oxigênio no sangue dos peixes. E isso vai causar uma doença chamada doença do sangue marrom, que pode levar o peixe à morte. O segundo erro, né, é quando o aparista ali montou o aquário, né, ciclou, e vai colocar os peixes, né? Muitas vezes as pessoas querem colocar peixe demais no aquário que não dá conta da quantidade de peixe. Aí isso causa uma coisa chamada superpopulação, né? Que você coloca muitos peixes no aquário pequeno. Aí, por que isso é um problema? Porque com vários peixes, né, você vai ter ali a produção de muita matéria orgânica. E essa matéria orgânica vai aumentar o nível de amônia e nitrito, né? E também vai causar falta de oxigênio, né? Porque tem muito peixe ali, né? E o espaço pequeno vai aumentar o estresse e o desenvolvimento de doenças. Então, os peixes podem morrer por causa das doenças, morrer por causa da amônia, nitrito, beleza? Né? Então, você precisa respeitar a capacidade do seu aquário, né? Você precisa pesquisar qual espécie você está colocando ali, né? Se for um Oscar, por exemplo, qual que é a litragem mínima, qual é o tamanho que o Oscar pode chegar, quantos peixes eu posso colocar no aquário, e assim por diante, para que você não tenha esse problema da superpopulação, né, de peixes no aquário, beleza? O terceiro problema é você misturar peixes incompatíveis. Como assim? É quando você coloca, por exemplo, ali peixe agressivo, como o Oscar, com peixe pacífico, como o King, certo? Ou espécie de peixe ali, né, com parâmetros diferentes. Exemplo, um peixe acará, ciclídeo africano, que vive em água com pH bem alcalino, um peixe Oscar, que vive em água com pH levemente ácido, certo? Aí isso pode causar problemas, pode gerar brigas, né? Os peixes podem ficar estressados, um peixe pode devorar o outro. No caso, se você colocar uma pirarara ou um Oscar, um peixe pequeno, que caiba na boca deles, eles vão comer, certo? Eu já vi uma pirarara que comeu um filhote de pirarucu, né? Quando ela percebe que ele cabe na boca dela, já era, ele vira almoço, certo? Então você tem que pesquisar sobre o comportamento e os parâmetros de cada espécie de peixe antes de você colocar no aquário, para que você consiga montar, né, um bom aquário comunitário, né? E também, caso queira, né, montar um aquário monoespécie, que é aquele que possui apenas uma única espécie de peixe, por exemplo, um aquário de Oscar, ou um aquário de King, certo? O
Quarto erro é alimentar os peixes em excesso. Ou seja, você coloca comida demais e essa ação pode gerar alguns problemas, como por exemplo, problemas digestivos nos peixes, né? Os peixes podem comer mais do que eles conseguem digerir, e isso pode causar inchaço, constipação e bloqueios ali no intestino. O intestino deles passa a funcionar mal, né? Em algumas espécies mais sensíveis, pode levar a doença da bexiga natatória, causando dificuldades para nadar, né? Como alguns quingues que às vezes fica com esse problema, ele fica meio que boiando, não consegue nadar direito, certo? Além disso, a alimentação em excesso pode aumentar a quantidade de resíduos orgânicos no aquário, pois comida não consumida vai lá para o fundo do aquário e começa a se decompor. E isso aumenta a amônia, nitrito, nitrato, que pode causar pico de amônia e levar os peixes à morte. O próximo problema é a alimentação em excesso pode levar à proliferação de algas, pois o excesso de nutrientes na água, né, especialmente fosfatos e nitratos, causa um aumento incontrolável das algas no vidro, nas plantas e nas decorações do aquário. Outro problema é que a alimentação em excesso pode levar ao colapso do filtro biológico, ou seja, o seu sistema de filtragem fica sobrecarregado e não consegue dar conta da filtragem do aquário, né? E lá dentro do filtro começa a decomposição daquela matéria orgânica, que vai reduzir a eficácia, né, da biologia do aquário. O outro problema é que pode levar à queda do oxigênio, pois a decomposição da matéria orgânica consome muito oxigênio. E aí, com menos oxigênio no aquário, os peixes começam a ficar na superfície, né, em busca desse oxigênio, e isso pode causar a morte deles. Outro problema é o mau cheiro e água turva. O excesso de alimentação, né, que causa o aumento da matéria orgânica no aquário, leva, né, a sua decomposição, começa a decompor a matéria orgânica, e isso deixa a água com aspecto leitoso, né, um aspecto turvo, e com um cheiro bem forte e a aparência bem suja ali, certo? Uma possível solução é você alimentar os peixes uma a duas vezes por dia e em pequenas quantidades, ou seja, você coloca um pouquinho, espera o peixe comer e depois coloca mais outro pouquinho, beleza? O quinto erro é não fazer manutenções regulares. Como assim? Bom, com o passar das semanas, né, o aquário vai perdendo, a água vai perdendo a qualidade, né? Então você precisa fazer trocas parciais, limpar ali o filtro, certo? No meu caso, como meu filtro é um filtro canister, eu limpo ele a cada um mês, 15 dias, às vezes menos que um mês, e eu faço a cada mês troca parcial de água, né? Eu troco ali uns 40% ou 30% da água ali do aquário, certo? Eu não faço semanalmente, desde que não seja necessário. Se eu perceber que ali, naquela semana, a água ficou meio assim, aparentemente, né, de acordo com os parâmetros ruim, aí eu faço uma troca ali parcial para manter a qualidade da água, certo? E se você não fizer essas manutenções, o seu aquário vai ficar com a água turva, né, vai criar muitas algas e você pode acabar prejudicando os seus peixes, tá? O último erro é não testar a água do aquário. Como assim? É você não fazer os testes parâmetros como amônia, nitrito, pH, dureza, certo? Muitas vezes a pessoa olha a aparência da água e acaba ali confiando somente nisso, mas você precisa fazer esses testes porque a aparência da água não significa que está tudo certo. Então, temperatura muito alta, ela vai acelerar o metabolismo do peixe, reduz o oxigênio dissolvido na água, causa estresse e pode levar o peixe à morte. Temperatura muito baixa, então peixe ali que vive em água tropical, de 25 a 28 graus, você coloca em uma água com temperatura de 20 graus. Aí isso pode diminuir o metabolismo do peixe, reduzir a sua imunidade e causar doenças e levar à morte.
como por exemplo a doença do ictio, certo? Outro ponto, variações bruscas na temperatura, né? Pode estressar o peixe, dar choque térmico e provocar a sua morte. Agora, em relação ao pH, se o pH estiver muito baixo, ou seja, bem ácido, vai irritar as brânquias dos peixes, vai causar danos à mucosa, né? E vai diminuir a eficácia do sistema imunológico. Agora, outra situação, você coloca um peixe com pH alcalino, ou melhor, de pH ácido em pH alcalino. Aí isso vai causar intoxicação por amônia, né? Vai causar irritação nos olhos dos peixes, nas brânquias. Em relação à amônia, depende da quantidade de amônia no aquário, certo? Aí se você tiver um aquário com oscilações rápidas de pH, ou seja, de manhã o pH está ácido, à tarde está alcalino e à noite volta para ácido rapidamente. Isso causa o estresse e pode levar à morte dos peixes. Agora, em relação à amônia, né? Se a amônia estiver altamente tóxica, pode queimar as brânquias dos peixes, certo? Que é uma parte do peixe onde ele faz a troca gasosa, onde ele consegue extrair o oxigênio da água. Pode causar dificuldade respiratória, né? E pode levar o peixe à morte. Em relação ao nitrito, o nitrito ele é tóxico mesmo em baixas concentrações, né? E dependendo do tempo que o peixe ficar nessa situação de uma água com nitrito, né? Ele pode desenvolver a doença do sangue marrom, né? Ele pode começar a ficar com respiração ofegante lá, ele fica na superfície da água por muito tempo e depois de um tempinho partir para outro mundo, certo? Bom, então esse foi o vídeo de hoje, onde eu trouxe 6 erros comuns, né, no aquarismo. Espero que vocês não cometam esses erros. Se não for inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.